Meu nome é Padre Gilson Santos, tenho 63 anos, e no dia 22 de março de 2024, às 15h40 da tarde, 3 homens me jogaram da ponte Rio-Niterói. Eu caí de costas de uma altura de 72, equivalente a um prédio de 24 andares. A queda durou 3,9 segundos, segundo o laudo pericial que li depois. Bati na água da Baía de Guanabara com velocidade de 120 km/h, força suficiente para quebrar 3 costelas e perfurar um pulmão. A água estava a vismentosecer-se, com correnteza de 2,5 nós. Segundo o relatório da Marinha, meu corpo afundou quase 15 metros e lá embaixo, quando já não tinha mais ar, quando minha visão já escurecia, vi uma luz azul. Não era reflexo do sol. O céu estava nublado. Era um manto. O manto de Nossa Senhora Aparecida. E antes de continuar, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Quero saber quantas gerações ainda acreditam que Nossa Senhora Aparecida protege seus filhos mesmo quando jogam seus padres de pontes? Vou ser direto. Aqueles homens não me jogaram da ponte por assalto. Não me jogaram por vingança pessoal. Me jogaram porque no domingo anterior, 20 de março, durante a missa das 10 horas da manhã na paróquia São Sebastião, em Niterói, Zona Norte, eu defendi Nossa Senhora Aparecida e defendi com a voz que Deus me deu, sem medo, sem vergonha, diante de toda a comunidade e diante dos 3 homens de rostos duros que estavam ao fundo da igreja, apenas observando, sem rezar, sem cantar, apenas esperando. Na noite de sábado, 19 de março, vândalos tinham profanado uma imagem de Nossa Senhora numa capela do bairro Fonseca. Quebraram a cabeça da estátua, pintaram insultos na parede, jogaram a imagem no chão como se fosse lixo. Quando me contaram no domingo de manhã cedo, às 7 horas, senti como se tivessem quebrado minha própria mãe. Fui até a capela, vi os pedaços de gesso espalhados. Li os insultos na parede e ali, ajoelhado no meio dos destroços, prometi que não ficaria em silêncio. Subi ao púlpito às 10 horas em ponto com a homilia preparada sobre o evangelho do dia. Mas quando vi Dona Irene na primeira fila, 78 anos, viúva há 12 anos, segurando o rosário com os dedos trêmulos, olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar lateral como quem pede socorro, deixei o papel de lado. Minhas mãos seguraram a borda do púlpito. Minha voz saiu mais forte que o normal. Disse que hoje não podia falar só de teorias, que precisava falar como filho, filho de uma mãe que estava sendo insultada, filho de Nossa Senhora Aparecida, que desde os meus 29 anos, no dia da minha ordenação sacerdotal em 1990, tinha me segurado pelas mãos e nunca mais me largado. O silêncio foi total. Até as crianças que normalmente mexiam nas bancas pararam de se mexer. Expliquei que ontem à noite alguém tinha quebrado uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em nossa comunidade, que para alguns podia parecer só uma estátua, só gesso pintado, só decoração de igreja velha, mas que para nós que encontramos consolo diante desse rosto escuro pescado do Rio Paraíba, em 1717, não era objeto, era sinal de amor, era lembrança de que não estamos sozinhos, era a promessa de que uma mãe intercede quando a vida aperta. Senti um calor diferente no peito. Não era o calor do sol de março entrando pelas janelas abertas da igreja. Era fogo no coração, era indignação santa, era amor defendendo amor. Disse, em voz que ecoou pelas paredes descascadas, que queriam que tivéssemos vergonha da nossa fé, que escondêssemos nossos terços como se fossem contrabando, que calássemos nosso amor à Mãe de Deus como se fosse crime amar quem nos ama. Mas que eu dizia em nome da Igreja de Cristo: não tenham medo de amar Nossa Senhora Aparecida. Não escondam suas medalhas. Não baixem a cabeça quando zombarem de vocês, porque cada vez que ofendem a mãe, ferem também o coração do filho. Vi cabeças se inclinando, mãos limpando lágrimas, lábios se movendo em oração silenciosa. Vi Dona Aparecida, 82 anos, com o nome de Nossa Senhora, beijando a medalha que usava no pescoço. Vi Marcelo, 17 anos, que sempre ficava no fundo mexendo no celular, guardar o aparelho e prestar atenção pela primeira vez em meses. Vi a igreja inteira acordar para algo maior que nossas vidas pequenas, mas também notei algo que me inquietou. Na porta,
encostados na parede do fundo, 3 homens que eu não conhecia. Não rezavam, não cantavam, não faziam sinal da cruz. Só observavam com rostos duros, braços cruzados, olhos fixos em mim. Um deles, o mais alto com cicatriz no rosto, sorriu de lado quando mencionei a profanação. Não era sorriso de alegria. Era sorriso de quem estava marcando as palavras para usar depois. Continuei. Disse que se defender Nossa Senhora Aparecida significava ser perseguido. Então aceitava a perseguição, que minha vida não tinha sentido sem ela, que foi ela quem me levou a seu filho quando eu tinha 16 anos e pensava em desistir de tudo, que foi ela quem me ensinou a ficar de pé junto à cruz quando meu pai morreu e eu quis abandonar o seminário, que foi ela quem me sustentou em cada dúvida, em cada noite escura, em cada momento em que pensei que não aguentaria mais ser padre numa paróquia pobre, onde falta tudo menos sofrimento. Naquele momento, sem planejar, fiz algo que raramente fazia. Pedi que todos ficassem de pé. Expliquei que íamos rezar juntos uma Ave Maria em voz alta, não só como oração, mas como ato de reparação, como resposta de amor diante do ódio, como declaração pública de que esta comunidade não se envergonhava de sua mãe. Disse que por todos os insultos, por todas as zombarias, por todas as profanações, responderíamos com amor. A igreja inteira murmurou: Deus te salve, Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E enquanto 200 vozes se elevavam num coro desafinado, mas sincero, tive certeza de que aquela homilia não passaria despercebida, não só para o céu, que sempre escuta as orações dos pobres, mas também para quem queria silenciar nossa devoção. Olhei para o fundo da igreja. Os 3 homens já não estavam mais lá. Tinham saído no meio da Ave Maria, e algo no meu coração apertou. Não era medo da morte. Eu já tinha 63 anos, já tinha vivido o suficiente. Era preocupação pelo meu povo, pelo que poderia acontecer com eles se mexessem comigo. Eu não sabia ainda, mas aquele domingo foi o começo. O ponto exato em que minha vida simples de pároco de bairro pobre se partiria em 2, antes e depois da ponte. Os dias depois daquela homilia não foram normais. 34 anos como padre, ordenado em 1990 na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, pelas mãos de Dom Eugênio Salles, me ensinaram a sentir no ar quando algo muda. Às vezes é alegria chegando, como quando uma mãe que estava brigada com a filha há 5 anos aparece na igreja pedindo para se confessar porque quer fazer as pazes antes de morrer. Outras vezes é tristeza silenciosa, como quando você vê um homem que sempre veio à missa sumir de repente e 3 semanas depois descobre que ele se matou e ninguém percebeu os sinais. Aquela semana, o que chegou foi tensão. Tensão que você quase podia tocar com as mãos, densa como neblina, pesada como chumbo. Na segunda-feira de manhã, enquanto varria o pátio da paróquia às 7 horas, ainda com o orvalho molhando as poucas plantas que insistiam em crescer no cimento rachado, Dona Margarida, 64 anos, uma das senhoras mais devotas do bairro, aquela que chega meia hora antes da missa para limpar os bancos e arrumar as flores, mesmo quando as flores são apenas folhas secas, porque não tinha dinheiro para comprar rosas. Chegou quase correndo, ofegante, com o rosto preocupado, e o rosário, apertado na mão como quem segura a arma de guerra, pediu para falar comigo. Sentamos no banco de cimento ao lado do jardim miserável, onde umas poucas rosas lutavam para sobreviver ao calor carioca e à falta de água. Ela me contou que ontem à noite, por volta das 22 horas, quando estava fechando a janela do quarto antes de dormir, viu 3 homens rondando a igreja. Não eram do bairro. Ela conhecia todo mundo. Morava ali há 42 anos. Sabia distinguir quem era de Niterói e quem vinha de fora. Esses eram de fora. Um deles, o mais alto, olhou para a fachada da igreja e disse alto o suficiente para ela escutar através da janela aberta: Esse padre está se metendo em problema. Senti um frio leve na nuca. Não por mim, por minha gente, pelos fiéis que vinham à missa todo domingo, mesmo quando tinham que escolher entre a condução para a igreja e o pão para a casa,
pelas crianças que faziam primeira comunhão com roupas emprestadas, pelas mães que acendiam velas pedindo que os filhos saíssem das drogas. Respondi a Dona Margarida que não se preocupasse, que Nossa Senhora Aparecida sempre cuidou de nós e não ia parar agora. Tentei sorrir com tranquilidade que não sentia completamente, mas dentro de mim algo se moveu. Lembrei dos rostos duros daqueles 3 homens ao fundo da igreja. A forma como o da cicatriz sorriu de lado, como se estivesse dizendo: "Vamos ver até onde você vai, padre. Vamos testar sua coragem." Naquele mesmo dia, ao cair da tarde por volta das 18h30, enquanto rezava o terço diante do Santíssimo na capela lateral vazia, apenas eu e Jesus no sacrário e o barulho distante do trânsito lá fora, ouvi barulho estranho na porta lateral da igreja, aquela que dá para o beco e que geralmente fica trancada. Quando saí da capela e fui verificar, vi um papel dobrado no chão. Alguém tinha enfiado por baixo da porta. Peguei sem assinatura, sem selo, sem nada que identificasse quem escreveu. Apenas uma frase escrita com letras grandes e tortas, feitas com caneta preta, pressionada com força no papel barato. Melhor parar de falar dessa mulher. Isso é aviso. Eu sabia de quem falavam. Não era essa mulher como se fosse qualquer uma, como se fosse uma estranha, sem nome, sem importância. Era a mãe do meu Senhor. Era Nossa Senhora Aparecida. Era Maria Santíssima. Era aquela que o anjo saudou dizendo: "Cheia de graça." Fechei os olhos por um instante, segurando o papel nas mãos. Senti mistura estranha de indignação e compaixão. Não senti ódio pelos homens que escreveram aquilo. Curiosamente, também não senti medo imediato da morte. O que senti foi dor profunda pela cegueira daqueles corações, pela escuridão em que viviam, pela incapacidade de enxergar que a mulher que chamavam de essa mulher era justamente aquela que mais orava por eles, que mais chorava por suas almas, que mais desejava sua conversão. Levei o papel para dentro da capela. Deixei aos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida que fica no altar lateral. Aquela imagem pequena, de 50 centímetros, com manto azul desbotado e coroa dourada descascando, que estava na paróquia desde 1968, segundo o livro Tombo. Ajoelhei e disse em voz baixa, só para ela e para Deus ouvir: "Mãe, parece que querem que eu me cale, parece que meu amor por você incomoda, parece que defender você é crime, mas você sabe que não sei viver sem falar de você. Você sabe que cada missa que celebro é porque você me deu força para não desistir do sacerdócio. Você sabe que cada confissão que ouço é porque você me ensinou a ter misericórdia. Se quer que eu me cale, diga a você, mande um sinal, fecha minha boca, tira minha voz, mas se não, se você quer que eu continue, me dê força para continuar. Me dê coragem para não trair você quando vier a aprovação, porque eu sei que vai vir. Sinto no ar. Está chegando." O resto do dia, a paróquia esteve mais cheia que o normal. Gente vinha pedir missa, acender velas, contar seus sofrimentos, pedir oração, pedir bênção, pedir esperança num mundo que não dava esperança para ninguém. Alguns tinham ouvido rumores de que estavam ameaçando o padre. Uma jovem mãe de 23 anos, com um bebê de 6 meses no colo, olhos inchados de chorar, me olhou e perguntou se era verdade que podiam me fazer mal, se era verdade que alguém queria me matar por causa da homilia de domingo. Segurei a mão dela com delicadeza. Expliquei que se me acontecesse algo, Deus enviaria outro sacerdote, que a igreja era de Cristo e não minha, que ela não dependia de mim, mas que enquanto eu estivesse ali, ninguém ia tirar Nossa Senhora Aparecida deles. Ninguém ia fazer essa comunidade ter vergonha de sua fé. Ninguém ia silenciar o amor à Mãe de Deus naquela paróquia pobre e mais digna. Ela assentiu, secando as lágrimas com a barra da blusa puída. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir no quartinho pequeno da casa paroquial, aquele quarto de 3 metros por 3 metros com uma cama de solteiro, um crucifixo na parede e uma estante com livros velhos de teologia, ouvi vozes do lado de fora. Eram por volta das 23h15. Me aproximei da janela com cuidado. Apaguei a luz para não ser visto. Me escondi atrás da cortina fina. Vi silhuetas se movendo perto do portão da paróquia. Não distingui rostos porque a rua estava escura, poste de luz quebrado há 3 meses,
e a prefeitura nunca vinha a consertar. Mas ouvi uma frase clara, dita em tom de zombaria, em voz propositalmente alta, para que eu escutasse se estivesse acordado. Vamos ver quanto dura o valente de Nossa Senhora. Poderia ter chamado a polícia, poderia ter ligado para a delegacia e feito boletim de ocorrência. Poderia ter gritado pela janela e espantado aqueles homens. Mas não fiz nada disso. Fechei a janela devagar, tranquei, fechei a cortina. Me ajoelhei ao lado da cama sobre o piso frio de cimento. Rezei o terço inteiro. Todos os 5 mistérios. Cada conta era como um pequeno escudo. Cada Ave Maria uma forma de dizer: não confio em minhas forças, que já são poucas aos 63 anos. Não confio em minha coragem que fraqueja. Não confio em minha sabedoria que é pouca. Confio nas suas forças, Mãe. Confio em sua proteção. Confio em suas mãos. Naquela noite, tomei uma decisão silenciosa, sem dizer para ninguém, sem escrever, sem anunciar, apenas registrada no livro invisível do coração diante de Deus. Se alguém tinha que pagar por meu amor à Nossa Senhora Aparecida, seria eu. Se alguém tinha que sofrer consequências por ter defendido a Mãe de Deus diante da comunidade, seria eu. Se alguém tinha que derramar sangue para que a devoção mariana não fosse silenciada naquele bairro pobre de Niterói, seria eu. Não, meu povo, não os fiéis, não as crianças, não as senhoras idosas, não as mães solteiras, não os desempregados, não os que só tinham Nossa Senhora como esperança. Eu. Essa foi a primeira noite em muitos anos em que me custou dormir. Não por terror paralisante, mas porque minha mente não parava de pensar. E se viessem durante uma missa? E se fizessem mal a alguém da comunidade? E se colocassem bomba na igreja? Eu já estava velho. Já tinha vivido mais que muitos padres que morreram jovens em acidentes ou doenças. Eu podia oferecer minha vida. Deus podia aceitá-la como sacrifício. Mas e a vida deles? E a vida de Dona Irene, que só tinha a missa de domingo como alegria? E a vida de Marcelo, que estava começando a se interessar pela fé? E a vida das crianças que cantavam desafinadas, mas felizes no coral? Na terça-feira, 22 de março de 2024, depois da missa da manhã, que começou às 7 horas e terminou às 8h15, com apenas 19 pessoas presentes, porque dia de semana sempre vem menos gente. Dona Teresa se aproximou do altar enquanto eu guardava os objetos litúrgicos na sacristia. Seus olhos estavam vermelhos. Tinha chorado recentemente. Me contou que o irmão dela, Joaquim, 58 anos, metalúrgico aposentado por invalidez depois de acidente de trabalho, que esmagou 3 dedos da mão direita, estava muito mal. Câncer de pulmão em estágio terminal. Os médicos tinham dado no máximo 2 semanas. Ele sempre foi teimoso, nunca quis se confessar, nunca quis ir à igreja. Zombava da fé da irmã. Dizia que Deus era a invenção para enganar pobre. Mas ontem à noite, segunda-feira, às 21 horas, chamou a irmã no quarto, onde estava deitado, e disse com dificuldade, porque já quase não tinha ar: chama o padre. Quero falar com ele. Quero me confessar antes de morrer. Dona Teresa me perguntou se eu poderia ir até a casa dela em São Cristóvão, zona norte do Rio, atravessando a ponte Rio-Niterói. Para mim, esse tipo de pedido não é favor, não é opção, não é algo que eu considero se tenho tempo ou não. É chamado de Deus, é urgência do céu, é última chance de uma alma. Quando um coração se abre na última hora, quando um teimoso de 58 anos que zombou de Deus a vida inteira pede um padre, Nossa Senhora Aparecida já está intercedendo, já está trabalhando, já está preparando o caminho. Respondi que claro que sim, que iria sim, que depois do almoço pegaria meus objetos e iria até lá levar a confissão, a comunhão e a unção dos enfermos. Depois do almoço, peguei minha bolsa pequena de couro marrom com os sacramentos e meu terço de madeira, aquele que ganhei no dia da minha ordenação e que nunca me abandona. Enquanto me preparava para sair, Leandro, o sacristão de 22 anos, estudante de engenharia que servia na paróquia nos fins de semana, e quando tinha tempo livre, rapaz magro, alto, de óculos, sempre tímido, mas muito dedicado,
Me olhou com inquietude visível no rosto. Perguntou se eu queria que ele me acompanhasse. Disse que tinha ouvido comentários estranhos no bairro, que algumas pessoas estavam dizendo que tinham ameaçado o padre, que talvez fosse melhor eu não sair sozinho. Coloquei a mão no ombro dele com afeto paternal. Disse que não, que ele ficasse ali ajudando as senhoras com a limpeza da igreja que estava suja, com o jardim que precisava de água, com os bancos que precisavam de conserto. Além disso, brinquei tentando aliviar a tensão. Se Nossa Senhora Aparecida me acompanha, que mais escolta preciso? Que segurança armado é mais eficiente que a Mãe de Deus? Ele sorriu com os lábios, mas seus olhos ficaram sérios. Olhos de quem pressentiu algo, mas não sabe o quê. Subi no velho carro da paróquia, um Fiat Uno branco de 1998 com 240 mil quilômetros rodados, lataria amassada, retrovisor quebrado, ar-condicionado que nunca funcionou, aquele que faz mais barulho que caminhão quando sobe ladeira, mas que teimosamente continua funcionando. Peguei a Avenida Amaral Peixoto em direção ao centro de Niterói. O trânsito estava razoável para dia de semana. Ônibus, motos, ambulantes atravessando fora da faixa. O calor de março era sufocante, 32 graus, segundo o termômetro que passa na farmácia da esquina. Entrei na ponte Rio-Niterói às 15h28 da tarde, 72 metros de altura no ponto mais alto, no vão central, sobre o canal de navegação. Embaixo, a Baía de Guanabara, com suas águas escuras misturadas com óleo de navios, esgoto de favelas, lixo flutuante. O trânsito estava moderado naquela terça-feira de março. Caminhões transportando contêineres, ônibus da linha que liga Rio a Niterói, carros de passeio, motos passando perigosamente entre as faixas. O barulho constante das rodas sobre as juntas de dilatação criava ritmo hipnótico, repetitivo, que quase dava sono. Enquanto dirigia, fui rezando o terço em silêncio, movendo os lábios sem som. Apenas eu e Nossa Senhora, numa conversa íntima que dispensava palavras audíveis. Cada conta um suspiro, cada mistério, uma entrega, cada Ave Maria um pedido de proteção, não para mim, mas para Joaquim, que estava morrendo e que finalmente tinha aberto o coração. Estava na faixa do meio, aproximadamente no quilômetro 7 da ponte, já sobre o vão central, onde a estrutura atinge sua maior altura de 72 metros sobre a água, quando vi no retrovisor rachado algo que fez meu coração acelerar. Uma caminhonete preta, Mitsubishi L200, vidros escuros, sem placa na frente, se aproximando muito rápido pela faixa da esquerda, passando entre os carros com agressividade, buzinando, forçando passagem, passou ao meu lado, então diminuiu velocidade bruscamente. Ficou paralela ao meu carro, lado a lado, as duas janelas alinhadas. Olhei para a esquerda instintivamente. O vidro escuro da caminhonete desceu. Reconheci o rosto imediatamente. Era o homem da cicatriz, o líder, o que estava ao fundo da igreja no domingo, o que sorriu de lado quando falei da profanação. Nossos olhos se encontraram por 2 segundos. Ele não disse nada, apenas me olhou com frieza absoluta, como quem olha para a coisa e não para a pessoa. Como quem olha para o problema a ser resolvido. Meu coração acelerou, mas minhas mãos continuaram firmes no volante. A caminhonete começou a fechar para cima do meu carro lentamente, milímetro por milímetro, me forçando para a direita, para a faixa externa, para perto do guarda-raio de proteção. Buzinei, acelerei tentando fugir para a frente, mas meu Uno velho com motor de 1000 cilindradas não tinha força. A caminhonete tinha motor de 3,2 L, 200 cavalos de potência, não havia competição. Em poucos segundos estava sendo espremido contra o guarda-raio metálico da direita, metal contra metal fazendo barulho horrível de chapa amassando, faíscas voando, o carro tremendo inteiro. Fui forçado a parar. A caminhonete também parou na minha frente, bloqueando completamente minha passagem. Carros atrás começaram a buzinar irritados, mas continuavam passando pelas outras faixas livres, desviando, xingando pela janela. Ninguém parava para ajudar. Ninguém nunca para ajudar. Vi as portas da caminhonete se abrirem. 2 dianteiras, uma traseira. Os 3 homens desceram. O da cicatriz, um negro alto de camiseta regata,
um magro de boné, vieram caminhando em minha direção com passos decididos, rápidos, como quem tinha pouco tempo para fazer o que tinha que fazer. Meu primeiro instinto foi trancar as portas. Apertei o botão, mas antes que todas trancassem, o homem da cicatriz já tinha aberto minha porta com força que quase arrancou a dobradiça velha. Mandou que eu descesse. Não era pedido, era ordem. Mãos fortes me puxaram para fora pela roupa. Meus pés mal tocavam o chão. Me arrastaram para trás da caminhonete, para o acostamento estreito de apenas 1,5 de largura, junto ao guarda-raio de proteção. Do outro lado da proteção metálica, de 1,20 de altura, 72 m de queda vertical até a Baía de Guanabara. Olhei para baixo através dos espaços entre as barras horizontais de metal. A água lá embaixo parecia pequena, distante, escura com manchas marrons de poluição, reflexos de óleo fazendo arco-íris mórbido, ondas pequenas formadas pelo vento, barcos minúsculos de pesca, lanchas que pareciam brinquedos, um navio cargueiro ao longe parecendo formiga. O vento sobre a ponte era forte. Vento constante que vem da Bahia, 40 km/h, segundo o anemômetro que fica no posto de controle. Vento que empurrava, que balançava, que assobiava entre as estruturas de concreto e metal. O barulho do trânsito era ensurdecedor. Motores, buzinas, pneus, ventiladores de caminhões, rádios ligados, tudo misturado num rugido constante. O homem da cicatriz encostou seu rosto perto do meu, tão perto que senti seu hálito quente com cheiro de cigarro e cerveja. Disse que tinham avisado, que mandaram eu parar de falar daquela mulher, que eu não obedeci, que agora ia pagar o preço da desobediência. Tentei me soltar, impossível. O negro alto segurava meu braço esquerdo com força de quem trabalhou vida inteira em construção civil. O magro de boné segurava meu braço direito, torcendo em ângulo que doía. Respondi com voz que tentava manter calma, mesmo com o coração batendo a 140 por minuto, que essa mulher era a mãe do meu Senhor, que era Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que não podia negar quem tinha sido meu consolo toda a vida, que não podia trair quem me sustentou em cada queda, que preferimos morrer de pé defendendo a Mãe de Deus do que viver de joelhos negando-a por medo. A expressão do homem da cicatriz endureceu ainda mais. Músculos da mandíbula contraíram, olhos se estreitaram. Disse que então hoje eu ia aprender o que custa ter língua comprida, o que custa defender santa de gesso, o que custa ser valente de igreja. Foi quando percebi a intenção real. Não queriam me bater, não queriam me sequestrar, não queriam me intimidar para depois me soltar. Queriam me julgar. 72 metros de queda na frente de centenas de carros que passavam em plena luz do dia. Às 15h40 da tarde, comecei a rezar em voz alta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. O negro mandou que eu calasse a boca. Gritou. Cuspiu ao falar, mas continuei. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eles me levantaram. Um segurava minhas pernas pelos tornozelos. Outro segurava meu tronco por baixo das axilas. O terceiro começou a escalar o guarda-reio, usando a grade horizontal como apoio para os pés. Carros continuavam passando. Alguns diminuíam velocidade, olhando curiosos, mas ninguém parava. Acontece tanta coisa estranha na ponte Rio-Niterói que as pessoas já não se surpreendem mais. Acidente, assalto, suicídio, loucura, violência. Já viram de tudo? Apenas passam, apenas seguem, apenas esquecem. Me ergueram sobre a proteção metálica. Meu corpo passou por cima das barras. Por um segundo, fiquei suspenso ali, balançando. 72 metros de vazio embaixo. Apenas 3 pares de mãos entre mim e a morte. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Continuei rezando em voz cada vez mais alta. O homem da cicatriz disse algo que não entendi, porque o vento levou as palavras. E então soltaram. Simplesmente abriram as mãos e eu caí. 72 metros de queda livre. 3,9 segundos que pareceram eternidade. O vento rugiu nos meus ouvidos com volume ensurdecedor.
O mundo girou violentamente. Céu, água, ponte, carros, nuvens, tudo misturado num turbilhão visual sem sentido. Meu estômago subiu para a garganta. Meus braços se abriram involuntariamente, tentando agarrar o ar. Não tive tempo de gritar. Não tive tempo de pensar. Não tive tempo de me arrepender de nada. Só tive tempo de dizer no fundo da alma uma única palavra: mãe. O impacto com a água foi como bater em parede de concreto a 120 km/h. Dor explosiva instantânea nas costas. Sensação de que todos os ossos quebraram ao mesmo tempo. Costelas estalando. 3 fraturas. 4ª costela. 5ª costela. 6ª costela. Fragmento de osso perfurando o pulmão direito. Depois, escuridão absoluta. Água entrando por todos os lados. Pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, pelos olhos. E então afundei como pedra. 5 metros, 10 metros, 15 metros de profundidade nas águas escuras e poluídas da Baía de Guanabara. Dizem que quando morremos afogados, a vida inteira passa na nossa frente como filme acelerado. Não foi assim comigo. Quando comecei a me afogar 15 metros abaixo da superfície da Baía de Guanabara, o que passou na minha frente foi uma memória específica, como se alguém tivesse escolhido cuidadosamente a cena mais importante, a que realmente definia quem eu era. Eu, aos 29 anos, recém-ordenado, ajoelhado sozinho na Basílica Nacional de Aparecida, às 6 horas da manhã, quando ainda não tinha ninguém, apenas eu e a imagem pequena de Nossa Senhora atrás do vidro, iluminada por velas votivas, ajoelhado com a batina nova, que ainda cheirava a naftalina, ajoelhado com as mãos postas, ajoelhado com lágrimas escorrendo, porque tinha medo de não ser padre bom o suficiente, de falhar, de decepcionar, de não ter força para carregar a cruz do celibato e da obediência. E ali, sozinho naquela basílica vazia, fiz uma promessa em voz alta que ecoou pelas paredes. Mãe, não te negarei. Aconteça o que acontecer, não te negarei. Podem me perseguir, me xingar, me bater, me matar, mas eu nunca vou ter vergonha de dizer que te amo, que confio em ti, que você é minha mãe e minha rainha. Eu prometo, mãe. Prometo diante de Deus e diante de você. Não te negarei. A ironia me golpeou com força, mesmo ali, 15 metros abaixo da superfície, morrendo afogado. Ali estava eu, 34 anos depois daquela promessa, velho de 63 anos, sendo morto exatamente por ter cumprido essa palavra. Exatamente por não ter negado. Exatamente por ter defendido publicamente. Exatamente por ter amado sem vergonha. E embora a morte se aproximasse, embora meus pulmões estivessem em chamas pedindo ar que não existia, embora meu corpo estivesse quebrado com 3 costelas fraturadas e pulmão perfurado, senti algo estranho que não deveria sentir. Paz. Paz profunda de quem cumpriu sua missão, de quem foi fiel, de quem não traiu, de quem morreu com a consciência limpa diante de Deus e de Nossa Senhora. Meu peito ardia com dor insuportável. Meus pulmões clamavam por ar com desespero animal. A pressão da profundidade apertava minha cabeça como morsa de metal. O corpo entrava naquele ponto em que o instinto de sobrevivência força a respirar, mesmo sabendo que só tem água ao redor. Eu sabia que se abrisse a boca, o final seria instantâneo. Água entraria, encheria os pulmões completamente, afogamento em 20 segundos, morte em 1 minuto. Ainda assim, o reflexo foi mais forte que a vontade. O corpo traiu a mente. Minha boca se abriu involuntariamente. Água salgada e poluída entrou com força. Dor lancinante atravessou meu peito como lança de fogo. Senti o pulmão perfurado se encher de líquido. Senti o pulmão bom também se encher. Tossi debaixo d'água. Movimento reflexo inútil que só fez entrar mais água. Então tudo começou a se apagar. A visão ficou turva, depois escura. Os sons sumiram. O frio sumiu. A dor começou a diminuir. Não porque melhorou, mas porque meu cérebro estava morrendo por falta de oxigênio. Foi justo aí, quando já não conseguia distinguir cima de baixo, quando já não sabia se meus olhos estavam abertos ou fechados, quando já estava no último segundo de consciência antes da morte cerebral, que aconteceu algo que mudou tudo.
No meio da escuridão verde-marrom da Baía de Guanabara poluída, no meio da água suja com óleo e esgoto, no meio do silêncio absoluto de quem está morrendo sozinho, 15 metros abaixo da superfície, uma luz azul começou a se formar diante de mim. Não era luz forte. Não era como o sol que cega. Não era luz de lanterna ou de barco. Era luz suave, mansa, gentil, como vela protegida do vento dentro de vidro fosco, como o azul do céu ao amanhecer, quando o sol ainda não nasceu, mas já clareia, como o azul de um manto que eu tinha visto milhares de vezes em imagens, mas nunca assim, nunca real, nunca vivo, nunca próximo. Essa luz não vinha de cima, onde estava a superfície distante, não vinha dos lados, não vinha de baixo, onde estava o fundo lodoso da baía, vinha dela. A luz emanava dela, como o perfume emana de flor. Não vi primeiro o rosto, o manto azul que se movia suavemente, como se flutuasse também na água, mas sem se molhar, sem se sujar com o óleo, sem se manchar com a poluição, puro e limpo, como se acabasse de ser tecido no céu. Era azul que eu conhecia de toda a vida, o mesmo tom que tinha contemplado em milhares de imagens, em quadros baratos pendurados em paredes de casas pobres, em estampas distribuídas nas missas, em estátuas de gesso nas capelas de bairro, na imagem oficial da Basílica Nacional, o azul de Nossa Senhora Aparecida, o azul impossível de ser confundido, o azul que para mim sempre significou uma coisa só: mãe. Não sei explicar com palavras humanas o que aconteceu em seguida. Não tenho vocabulário suficiente. Não tenho teologia suficiente. Não tenho poesia suficiente. Mas vou tentar. Naquele instante, 15 milhas abaixo da superfície da Baía de Guanabara, com os pulmões cheios de água, com 3 costelas quebradas, com pulmão perfurado, com o corpo todo em agonia de morte, deixei de sentir tudo isso. A dor desapareceu. Não diminuiu gradualmente. Desapareceu de uma vez, como se alguém tivesse desligado um interruptor. O frio da água gelada desapareceu. Não esquentou. Apenas deixou de existir como sensação. O peso da água me pressionando de todos os lados desapareceu. Era como se eu estivesse flutuando no ar e não afundando no mar. O barulho interno do meu próprio corpo morrendo, o coração batendo errático, os pulmões fazendo som de gargarejo com água. Tudo isso foi silenciado. Um silêncio sobrenatural tomou conta de tudo. Não era silêncio de ausência de som. Era silêncio de presença de algo maior que o som. Então a vi. Nossa Senhora Aparecida estava diante de mim. Não como nas imagens de terracota da Basílica de 30 centímetros de altura pescada do Rio Paraíba, em 1717, pelos pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia. Não estática. Não imóvel, não de barro queimado. Viva. Seus olhos, escuros como a imagem original, mas infinitamente mais profundos que qualquer oceano, me olhavam não com piedade condescendente, não com tristeza distante, com ternura absoluta que me desarmou completamente por dentro. Ternura de mãe olhando para filho ferido. Ternura que não julga, que não reprova, que não condena, que apenas ama. Não havia reprovação por eu ter me metido naquela situação. Não havia tristeza por eu ter defendido ela e acabado jogado da ponte. Não havia raiva pelos homens que me jogaram. Só amor. Amor puro. Amor incondicional. Amor de mãe que eu nunca tinha sentido de maneira tão direta, tão próxima, tão real, tão física, tão impossível de negar. Seus lábios se moveram. Pequeno movimento delicado. Não escutei palavras com meus ouvidos que já não funcionavam porque estavam cheios de água. Mas entendi perfeitamente no coração, como se alguém tivesse escrito com letras de fogo na minha alma. Filho meu, não tenha medo. Eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Eu nunca te abandonei. Não é sua hora. Sua missão não terminou. Ainda tem muita gente precisando ouvir o que você tem para contar. Naquele momento, algo que parecia mão, mas não era feita de carne, nem osso, nem nada material. Algo que era mais real que qualquer coisa material que eu já tinha tocado na vida, tocou meu peito.
exatamente no lugar onde o fragmento de costela quebrada tinha perfurado o pulmão direito, exatamente onde a dor tinha sido mais forte antes de desaparecer. Não senti pressão física, não senti peso, não senti temperatura, senti calor. Mas não calor que queima, calor que cura, calor que restaura. Calor que começou no ponto exato do toque e se expandiu em ondas concêntricas por todo o meu corpo, como se alguém tivesse acendido fornalha divina dentro do meu peito. E de repente, de forma que desafia toda a lógica médica, toda a ciência humana, toda a física conhecida, o ar que não existia, 15 mil embaixo d'água, apareceu. Meus pulmões, que estavam completamente cheios de água salgada e poluída, se esvaziaram instantaneamente. A água saiu, não sei para onde, não sei como, apenas saiu e entrou ar, ar puro, ar limpo, ar que não vinha da Baía de Guanabara, ar que vinha do céu, ar impossível, ar milagroso. Respirei fundo debaixo d'água, impossível, mas real. Meus pulmões se encheram completamente de oxigênio abundante, como se eu estivesse em altitude zero, respirando ar de montanha. O pulmão perfurado foi curado naquele instante. Senti. Não vi porque estava com os olhos fechados ou talvez abertos, não sei. Mas senti claramente o buraco se fechando. Senti o fragmento de costela voltando para o lugar. Senti o tecido pulmonar se reconstituindo célula por célula em questão de segundos. Compreendi, sem precisar de explicação verbal, o que Nossa Senhora Aparecida estava fazendo. Entendi, sem sombra de dúvida, porque ela tinha descido até aquela profundidade, porque tinha entrado naquela água suja, porque tinha vindo me buscar. Não era minha hora de morrer. Deus ainda tinha planos. Nossa Senhora ainda tinha trabalho para eu fazer. Ainda tinha gente precisando ouvir testemunho de que ela protege, de que ela intercede, de que ela não abandona quem a ama, de que ela desce até o fundo do mar para salvar seus filhos. Quis falar, quis dizer obrigado, quis dizer que a amava, quis dizer que sempre amei, quis dizer que morreria 1000 vezes defendendo ela. Mas minha boca não se moveu, não precisava. Ela sabia tudo. Ela lia meu coração como livro aberto. Quis abraçá-la, quis tocar seu manto, quis beijar seus pés, mas meus braços não responderam. Talvez porque não era permitido, talvez porque não era necessário. A presença dela ao meu redor já era abraço suficiente. O olhar de Nossa Senhora Aparecida lentamente se desviou de mim. Olhou para cima, para onde estava a superfície distante 15 metros acima de nossas cabeças, como se estivesse apontando, como se estivesse dizendo sem palavras: é por ali. É para lá que você vai agora. Eu vou te levar. Então, a luz azul ao redor de sua figura começou a se expandir devagar, suavemente, como flor se abrindo em câmera lenta. A luz cresceu até me envolver completamente, até criar uma espécie de bolha luminosa ao nosso redor. E dentro dessa bolha, a água não entrava. Dentro dessa bolha, era como estar em outro mundo. Um mundo onde as leis da física não mandavam, onde a gravidade não existia, onde a morte não tinha poder. Senti meu corpo, que momentos antes estava pesado como chumbo, afundando inexoravelmente para o fundo lodoso da baía, ficar leve, não levemente leve, completamente sem peso, como astronauta flutuando no espaço, como pena levada por vento suave. Não era eu nadando. Disso tenho certeza absoluta. Eu não movi os braços, não movi as pernas. Não fiz nenhum esforço. Eram outras mãos me sustentando, me carregando, me levando para a superfície com cuidado de quem carrega bebê recém-nascido. A Baía de Guanabara, que tinha sido meu túmulo agora, era apenas passagem. A água que tinha sido minha inimiga, agora abria caminho. Poluição que tinha enchido meus pulmões, agora não me tocava mais. À medida que ascendia lentamente os 15 metros de volta para o mundo dos vivos, a visão de Nossa Senhora Aparecida começou a ficar mais difusa. Não de repente, gradualmente, o manto azul virou brilho suave, sem forma definida. Depois resplandor distante como luz de estrela. Por fim, apenas certeza gravada com ferro em brasa na minha alma.
Ela tinha me tocado, ela tinha me curado, ela tinha tirado a água dos meus pulmões e colocado o ar do céu. Ela tinha fechado o buraco no meu pulmão. Ela tinha me dado vida nova. Antes de a visão desaparecer completamente, antes de voltar à realidade normal, onde água é água e ar e morte é morte, escutei ou senti, ou percebi uma última mensagem, não em palavras, em certeza plantada direto no coração. Conte o que viu. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Conte para todos, porque muitos precisam saber que eu ainda desço até o fundo do mar para salvar meus filhos. Muitos precisam saber que não abandono quem me ama. Muitos precisam saber que valeu a pena você ter me defendido. Porque eu defendi você. Meus ouvidos voltaram a funcionar. Ouvi novamente o som abafado da água. Som surdo, grave, como estar dentro de tambor gigante. Meu peito, que antes estava em agonia de morte, agora respirava. Não perfeitamente. Ainda doía. As costelas ainda estavam quebradas, mas o pulmão funcionava. Eu respirava ar puro debaixo d'água, milagre que continuava mesmo depois de Nossa Senhora não estar mais visível. Subi os últimos metros. Não como homem que luta desesperadamente contra afogamento, como alguém que está sendo carregado com delicadeza infinita por mãos invisíveis, mas mais reais que qualquer coisa visível. Quando finalmente meu rosto rompeu a superfície da Baía de Guanabara, quando passei da escuridão verde-marrom, 15 metros abaixo para a luz cinzenta do dia nublado, aspirei a primeira bocada de ar normal, ar da atmosfera, ar do mundo dos vivos. Torci. Cuspi um pouco de água que ainda estava na garganta, mas era pouca. Meus pulmões estavam cheios de ar impossível que Nossa Senhora tinha colocado lá embaixo. Estava vivo. Vivo de um modo que eu sabia com absoluta certeza não se explicava com medicina, não se explicava com sorte, não se explicava com acaso, não se explicava com resistência física. Vivo por milagre, vivo por intervenção direta. Vivo, porque Nossa Senhora Aparecida, a pequena imagem de 30 centímetros pescada do rio Paraíba, há mais de 300 anos, tinha descido 15 metros, na Baía de Guanabara, em pleno século XXI, para salvar um velho padre de 63 anos, que a tinha defendido no púlpito. Não vi mais Nossa Senhora Aparecida com meus olhos físicos, mas sua presença estava gravada em mim como tatuagem invisível, como marca que nunca mais sairia, como selo de propriedade dizendo: este aqui é filho meu. Eu sabia, sem sombra de dúvida, com certeza mais forte que qualquer argumento teológico, com convicção mais profunda que qualquer prova científica. Não foi sorte, não foi acaso, não foi coincidência, não foi nada natural. Foi ela. A mãe tinha entrado na minha morte para me devolver a vida. Quando meu rosto rompeu a superfície da Baía de Guanabara e comecei a respirar ar normal do mundo, primeira coisa que senti, além do alívio de estar vivo, foi dor. Dor intensa nas costelas quebradas. 3 fraturas que Nossa Senhora tinha permitido continuar doendo. Não curou tudo. Curou apenas o pulmão perfurado que me mataria em minutos. O resto deixou para os médicos, para que houvesse prova, para que houvesse testemunho físico, para que ninguém pudesse dizer depois que foi imaginação. Aspirei com força, tentando encher os pulmões completamente. Ardeu. Cada respiração funda mandava facada de dor no lado direito do tórax, mas estava respirando. Estava vivo, flutuando na superfície de barriga para cima, olhando para o céu carregado de nuvens cinzas que ameaçavam chuva. O céu nunca me pareceu tão bonito, mesmo cinza, mesmo nublado, mesmo sem sol, porque significava que eu não estava mais 15 metros embaixo, não estava mais morrendo, não estava mais na escuridão. Tentei me orientar. A correnteza da maré me tinha afastado bastante do ponto da queda. Olhei ao redor, girando a cabeça devagar, porque o pescoço doía. Via a ponte Rio-Niterói à distância, talvez 200 metros, imensa, impossível, 72 metros de altura. De cima dela, as pessoas deviam parecer formigas. Carros continuavam passando normalmente. Ninguém tinha parado. Ninguém tinha visto minha queda, ou se viu não ligou. Vida segue. A Baía de Guanabara estava agitada com pequenas ondas formadas pelo vento constante.
Água escura com manchas marrons de esgoto, reflexos iridescentes de óleo diesel, pedaços de plástico flutuando, garrafa PET, sacola, isopor, uma das baías mais poluídas do Brasil. Água que não deveria sustentar vida, mas ali estava eu vivo boiando nela. Minhas forças eram poucas. Sabia que mesmo curado do pulmão perfurado, mesmo respirando milagrosamente, não aguentaria muito tempo ali. Homem de 63 anos, com roupas encharcadas, que pesavam 5 quilos a mais, com costelas quebradas, dificultando cada movimento, em água de vismesericeiro, que não era gelada, mas depois de 15 minutos causa hipotermia. Não sobrevive muito tempo sozinho. Mas curiosamente não senti desespero, não senti pânico. Dentro de mim, uma certeza tranquila se repetia como mantra. Se ela me tirou lá de baixo, não vai me deixar morrer aqui em cima. Se ela me deu ar debaixo d'água, vai me dar resgate na superfície. Confie. Apenas confie. Tentei nadar. Movimento fraco de braços e pernas. Dor imediata nas costelas. Desisti. Apenas fiquei flutuando de costas, economizando energia, olhando para o céu e rezando baixinho. Foi então que escutei algo diferente do barulho distante do trânsito na ponte e do vento na água. Som de motor de popa, motor pequeno de barco de pesca. Som característico de 2 tempos fazendo tec-tec-tec-tec-tec rítmico. Virei a cabeça com esforço para o lado de onde vinha o som. Vi lancha pequena, 7 metros de comprimento. Casco branco sujo, cabine aberta se aproximando. 2 homens nela, um comandando o motor na popa, outro na proa, olhando para a frente. Quis gritar, pedindo ajuda. Levantei o braço, tentando acenar. Dor aguda nas costelas quase me fez desmaiar. Meu braço subiu apenas meio metro e caiu de volta na água. Minha voz saiu fraca, rouca, inaudível, a 20 metros de distância com o barulho do motor e do vento. Mas o homem na proa me viu, apontou, gritando algo que não entendi. O outro, no comando, virou o leme bruscamente. A lancha acelerou, vindo direto na minha direção. Em menos de 1 minuto estavam ao meu lado. O motor foi desligado. Silêncio súbito, quebrado apenas pelo barulho das ondas batendo no casco. Vi o rosto do pescador que comandava. Homem de uns 40 anos, pele queimada de sol, cabelo curto, camiseta regata velha, bermuda desbotada, mãos calejadas, rosto conhecido. Já tinha visto na feira de peixe perto da paróquia em Niterói. Ele me reconheceu também. Seus olhos se arregalaram em choque total. Disse meu nome seguido de uma exclamação religiosa. Perguntou como eu estava ali no meio da Baía de Guanabara. Tom de voz indicando que sabia que algo impossível tinha acontecido. O outro pescador, homem mais velho de uns 70 anos, com barba grisalha e pele escura curtida por décadas de trabalho no mar, largou a rede que segurava e veio para o lado da lancha, olhando para mim como se estivesse vendo o fantasma. Soltou o palavrão de espanto, olhos arregalados, boca aberta. O mais jovem, que depois soube se chamar Josué, já estava jogando boia salva-vidas amarrada em corda grossa de nylon. Gritou para eu segurar. Tentei. Minhas mãos mal tinham força. Consegui agarrar na segunda tentativa. Eles puxaram a corda lentamente, trazendo meu corpo até encostar no casco de fibra da lancha. Mãos fortes me pegaram por baixo das axilas, levantaram com esforço grunhindo. Meu corpo pesado como saco de cimento molhado, puxaram por cima da borda. Dor lancinante nas costelas com o movimento. Quase gritei. Caí no fundo da lancha entre redes de pesca, caixas de isopor com gelo derretido, peixes mortos, cheiro forte de mar e maresia. Fiquei deitado de costas, olhando para o céu, torcindo, cuspindo um pouco de água, tremendo não só de frio, mas de choque pós-traumático. O céu cinza girava devagar acima de mim, enquanto tentava recuperar o fôlego, ouvindo minha própria respiração ruidosa chiando no peito machucado. Escutei os 2 pescadores conversando, vozes baixas, mas que pela proximidade eu conseguia ouvir cada palavra. O velho disse que tinha visto algo que não era normal. Tom, de voz entre assustado e reverente, disse que quando estavam se aproximando de mim, viram a água ao redor do meu corpo brilhando,
Não era reflexo de sol, porque não tinha sol. Não era reflexo de óleo, porque era brilho diferente. Era luz azul, luz que vinha de baixo, como se tivesse holofote subaquático debaixo de mim. Mas não tinha nada, apenas água escura e eu boiando. Josué concordou. Disse que também viu. Disse que primeiro pensou que estava vendo errado. Esfregou os olhos, olhou de novo. A luz continuava lá, luz azul envolvendo meu corpo. Luz impossível, luz que não tinha explicação natural. Disse mais. Disse que a correnteza da maré estava forte naquele dia, que qualquer objeto flutuante estava sendo levado rapidamente para o lado da ilha do governador, mas que eu estava praticamente parado na água. Como se algo me segurasse no lugar, como se mãos invisíveis me mantivessem ali esperando que eles chegassem. O velho pescador se benzeu 3 vezes em sequência rápida, movimento nervoso de quem viu algo que não consegue explicar e que assusta profundamente. Murmurou que aquilo não era coisa desse mundo. Tom de voz de quem sabe que presenciou algo sobrenatural e que isso muda tudo. Senti lágrimas quentes brotando dos meus olhos e escorrendo pelas laterais do rosto, misturando-se com a água salgada da baía. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de gratidão absoluta. Eram lágrimas de quem entende que acaba de ser salvo, não por acaso, mas por amor. Lágrimas de quem sabe que Deus enviou não apenas anjos, mas pescadores humanos no momento exato. Com a pouca voz rouca que tinha na garganta machucada, sussurrei apenas 3 palavras. Palavras que eles precisavam escutar, palavras que eram testemunho, palavras que eram verdade absoluta. Disse que foi Nossa Senhora Aparecida. Apenas isso. Foi Nossa Senhora Aparecida. Os 2 pescadores ficaram em silêncio absoluto por 5 segundos que pareceram eternidade. Depois se entreolharam, expressões nos rostos mudando de choque para compreensão, para aceitação. Josué se ajoelhou ali mesmo no fundo molhado da lancha entre as redes. Segurou minha mão com força, não disse nada. Apenas segurou e chorou. Lágrimas escorrendo pelo rosto queimado de sol. Homem de 40 anos que trabalha no mar desde os 12, chorando como criança. Me perguntou o que tinha acontecido, como eu tinha ido parar na Bahia. Sua voz trêmula de emoção contida, com dificuldade para falar, respirando fundo entre as palavras, sentindo dor nas costelas, expliquei resumidamente. Disse que 3 homens tinham me jogado da ponte Rio-Niterói, 72 metros de altura, porque no domingo anterior defendi Nossa Senhora Aparecida numa homilia, porque não aceitei ficar em silêncio quando profanaram uma imagem dela. Josué colocou manta velha de pesca sobre meu corpo. Cheirava a peixe e sal, mas estava seca e dava algum calor. Disse que iam me levar para o hospital. Rápido, Marina da Glória era o lugar mais próximo. 15 minutos de percurso. Ligou o motor. A lancha virou, fazendo curva acentuada, que me fez rolar um pouco para o lado, sentindo dor. Acelerou em direção à costa, velocidade máxima, casco batendo nas ondas. Titi do motor de popa a toda força. Fechei os olhos por um instante. Meu corpo todo doía. Costelas latejavam, enviando ondas de dor com cada respiração. Cada movimento da lancha pulando nas ondas era tortura física. Mas minha alma cantava. Cantava uma música sem palavras. Cantava uma alegria sem lógica. Cantava uma gratidão sem medida. Ali, naquela lancha de pesca que cheirava a mar e a trabalho honesto, com 2 pescadores desconhecidos que foram enviados por Deus como anjos disfarçados, entendi algo que marcaria meu coração para sempre e que me acompanharia pelo resto da vida. Milagres não são apenas para quem os vive. Milagres são também para quem os testemunha, para quem está ao redor, para quem precisa ver para recuperar fé perdida, para quem precisa de prova para voltar a acreditar, para quem pensa que o céu está em silêncio e que Deus não age mais no mundo moderno. Josué e aquele velho pescador, cujo nome nem cheguei a saber, vieram para pescar. Voltaram com algo infinitamente mais valioso que peixes. Voltaram com certeza absoluta de que Nossa Senhora Aparecida ainda desce do céu, ainda entra na água suja, ainda salva quem a ama,
Ainda faz milagres em pleno século XXI. Quando chegamos à Marina da Glória, já havia algum movimento. Alguém tinha visto a lancha chegando rápido. Alguém tinha percebido que algo estava errado. Tinha gente no pier, um segurança, 2 rapazes que lavavam barcos, uma mulher que vendia água de coco. Josué gritou de longe, pedindo ajuda. Gritou que tinha um padre ferido que precisava de ambulância, que era urgente. Encostaram a lancha com habilidade. Me tiraram com cuidado. Me colocaram no pier de cimento. Alguém ligou 192. Ambulância estava a caminho. 5 minutos de distância. Paramédicos chegaram, me colocaram em maca, me cobriram com manta térmica prateada. Me levaram para dentro da ambulância, sirene ligada, luz azul piscando. Antes de fecharem as portas, virei a cabeça, procurando Josué e o velho pescador. Estavam ali parados no pier, os 2 de joelhos, fazendo sinal da cruz, chorando abertamente, sem vergonha. Levantei a mão direita com esforço, ignorando a dor nas costelas. Fiz o sinal de bênção. Pequeno movimento de mão formando cruz no ar. Eles abaixaram a cabeça recebendo. As portas da ambulância fecharam. A sirene ficou mais alta. O veículo arrancou. Olhei para o teto branco da ambulância, balançando com o movimento. Sussurrei para ninguém escutar, exceto Deus e Nossa Senhora, que eu sabia que continuavam me acompanhando. Obrigado, mãe. Obrigado por não me ter deixado. Obrigado por ter descido até aquela profundidade. Obrigado por ter entrado naquela água suja. Obrigado por ter tocado meu peito. Obrigado por ter salvado minha vida. Obrigado por ter enviado Josué e aquele velho pescador. Obrigado por tudo. Agora usa minha vida, usa meu testemunho, usa minha voz enquanto eu ainda tiver para contar o que você fez, para que muita gente saiba, para que muita gente volte a acreditar, para que muita gente não tenha vergonha de te amar. E senti como sussurro doce plantado direto no coração, sem passar pelos ouvidos a mesma certeza reconfortante de sempre. Ela continuaria comigo hoje, amanhã, sempre. A ambulância me levou para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro. Quando cheguei com paramédicos explicando que eu tinha caído de 72 metros da ponte Rio-Niterói e estava vivo, fui prioridade absoluta. Sala de trauma. Exames, raio-x, tomografia, ressonância magnética. Os médicos voltaram com rostos confusos. Disseram que os exames mostravam 3 costelas fraturadas do lado direito, 4ª, 5ª e 6ª costela. Mas havia algo estranhíssimo. Cicatriz recente no pulmão direito, tecido regenerado, como se tivesse havido perfuração que curou completamente em poucas horas. Coisa impossível. Pulmão não cura em horas. Pulmão leva semanas para cicatrizar. Além disso, disseram que não havia água nos pulmões. Nada. Pulmões completamente limpos, secos, como se eu nunca tivesse me afogado. Outro ponto impossível. Pessoa que se afoga sempre tem água residual nos pulmões. Sempre, sem exceção, exceto eu. Perguntaram como eu explicava isso. Respondi a única verdade que tinha. Disse que lá embaixo, 15 metros de profundidade, meus pulmões estavam cheios de água. Eu estava morrendo afogado, mas Nossa Senhora Aparecida apareceu, tocou o meu peito, tirou a água, colocou o ar do céu, curou o pulmão perfurado, me carregou até a superfície. O médico mais velho ficou em silêncio. Depois disse que ele era cientista, que não podia falar de milagres em relatório médico, mas que também não conseguia explicar o que estava vendo nos exames. Disse que eu não deveria estar vivo, que pela altura da queda, pela temperatura da água, pelo tempo de submersão, pela idade, eu deveria estar morto 3 vezes. Me levaram para quarto, me deixaram descansar. Dormi 12 horas seguidas. Sonhei com água azul, com manto azul, com luz azul, com Nossa Senhora me carregando nos braços como criança. Acordei na manhã seguinte, quarta-feira, 23 de março, com o sol entrando pela janela. Ainda doía, costelas latejavam, mas estava vivo. Cada respiração era lembrança disso. Durante a manhã, recebi visitas. Leandro, o sacristão, chegou com olhos vermelhos de ter chorado. Trouxe meu terço novo. Dona Margarida veio com um grupo de senhoras da paróquia. Todas choraram ao me ver.
Dona Irene beijou meu rosto, dizendo que Nossa Senhora não podia deixar o padre dela morrer. Mas a visita que mudou tudo aconteceu na quarta-feira à tarde, por volta das 15 horas. Eu estava sozinho no quarto quando ouvi batida hesitante na porta. Voz masculina do lado de fora perguntando se podia entrar. Disse que sim. A porta se abriu devagar. Um homem entrou alto, forte, por volta dos 40 anos, rosto marcado, barba por fazer, olhos vermelhos e inchados, boné na mão apertado com força, roupa simples de trabalhador. Ele ficou parado na porta, sem saber o que fazer, olhando para o chão. Corpo tenso, mãos tremendo. Não o reconhecia imediatamente. Mas então ele tirou o boné completamente e levantou o rosto. Era o negro alto, um dos 3 que me jogaram da ponte, o que segurou meu braço esquerdo. Meu coração acelerou, não de medo, de surpresa, de curiosidade sobre o que ele queria. Ele abriu a boca tentando falar. Nenhum som saiu. Tentou de novo. Voz saiu rouca, quebrada, como se tivesse passado a noite gritando ou chorando. Disse que sabia que eu podia mandar prender ele, que podia chamar segurança, que podia gritar, que ele merecia tudo isso e mais, mas que precisava falar comigo antes. Só 5 minutos. Depois ia embora. Depois ia se entregar para a polícia, se eu quisesse. Olhei para ele. Vi um homem destruído. Vi alguém carregando peso impossível. Vi alma em tormenta. Não vi monstro. Vi filho de Deus perdido. Falei calmamente que ele podia sentar na cadeira ao lado da cama, que não ia chamar ninguém, que podia falar o que precisava falar. Ele quase caiu na cadeira, como se as pernas não aguentassem mais sustentar o peso da culpa. Enterrou o rosto nas mãos. Começou a chorar. Não choro silencioso. Choro violento que sacudia o corpo inteiro. Soluços altos, respiração entrecortada. Deixei ele chorar. Não apressei, não falei, apenas esperei. Às vezes o choro é a primeira oração de quem não sabe rezar. Depois de 5 minutos, ele se acalmou um pouco, limpou o rosto com as mãos, olhou para mim, olhos injetados, rosto marcado pela dor. Disse que se chamava Roberto, que tinha 42 anos, que trabalhava em construção civil, que tinha esposa e 3 filhos, que não era assassino, que nunca tinha feito nada assim antes, que estava desesperado, que o homem da cicatriz, o líder, tinha oferecido 5.000 Harleys para cada um deles, se ajudassem a dar um susto no padre que estava defendendo Nossa Senhora. Disse que ele pensou que era só intimidar, só assustar, só fazer eu calar a boca. Não sabia que iam jogar de verdade. Quando percebeu era tarde, estava acontecendo, e ele não teve coragem de impedir. Disse que desde terça-feira à tarde, desde o momento que me soltaram na ponte, ele não conseguiu mais fechar os olhos. Toda vez que fechava, via meu rosto caindo. Via a água lá embaixo, ouvia o barulho do impacto. Via eu morrendo afogado. Via minha alma subindo para Deus, acusando ele de assassinato. Disse que na terça à noite, quando chegou em casa, não conseguiu abraçar os filhos, não conseguiu olhar para a esposa, trancou-se no banheiro e vomitou até não ter mais nada no estômago. Ficou lá sentado no chão frio até meia-noite. Disse que na quarta de manhã viu no jornal que o padre tinha sobrevivido, que tinha sido resgatado por pescadores, que estava no hospital Souza Aguiar. Roberto não acreditou. Leu 3 vezes. Como alguém sobrevive a 72 meses? Impossível. Mas o jornal dizia que era verdade. Tinha foto dos pescadores dando entrevista, dizendo que viram luz azul na água, que parecia milagre, que Nossa Senhora tinha salvado o padre. E foi aí, Roberto disse com voz quebrada, que alguma coisa dentro dele rachou. Não foi só culpa, foi terror espiritual. Foi certeza absoluta de que tinha mexido com algo sagrado, que tinha tocado no que não devia, que tinha levantado a mão contra alguém protegido por Deus e que agora estava marcado, condenado, perdido. Disse que veio até o hospital decidido. Ia se jogar na frente de um ônibus, ia acabar com tudo, não aguentava mais. Mas quando chegou na porta do hospital, viu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na capelinha da entrada, pequenininha, 3 velas acesas na frente, e algo o fez parar. Algo o fez entrar. Algo o fez subir até meu quarto. Roberto olhou para mim com olhos desesperados,
Perguntou se eu acreditava em inferno, se eu achava que Deus podia perdoar alguém que tentou matar um padre, se Nossa Senhora ia interceder por alguém que jogou dela defensor de uma ponte. Respirei fundo, sentindo dor nas costelas. Olhei para aquele homem destruído. Vi a oportunidade que Deus estava dando. Vi alma pronta para a conversão. Vi coração quebrantado, que é sacrifício que Deus não despreza. Disse que sim, eu acreditava em inferno, mas que também acreditava em misericórdia infinita. Disse que Nossa Senhora, que me salvou lá embaixo, não fez isso só por mim, fez também por Ele. Por Ele que estava aqui agora. Por Ele que veio me procurar. Por Ele que estava arrependido de verdade. Disse que eu já tinha perdoado Ele na terça-feira enquanto caía. Que enquanto o vento rugia nos meus ouvidos durante os 3,9 segundos de queda, eu tinha perdoado os 3. Que não guardava rancor, que não queria vingança, que não ia processar, que só queria que ele entendesse uma coisa. Nossa Senhora Aparecida não me salvou para eu ficar com raiva. Me salvou para mostrar que ela ama até quem a ofende, que ela protege até quem ataca quem a defende, que ela não tem raiva dele, tem pena, tem misericórdia, quer salvá-lo também. Roberto caiu de joelhos no chão do hospital, ali mesmo junto da cama, mãos juntas, chorando como criança, pedindo perdão, pedindo ajuda, dizendo que não sabia rezar, que tinha crescido em igreja evangélica, mas saiu há anos, que não falava com Deus há década, que não sabia nem por onde começar. Coloquei minha mão na cabeça dele. Ignorei a dor nas costelas ao mexer. Disse que íamos rezar juntos. Simples, verdadeiro, do coração. Não precisava palavras bonitas, só verdade. E ali, naquele quarto de hospital público, com paredes descascadas e cheiro de desinfetante, fizemos a oração mais importante da vida dele. Não foi longa, não foi teológica, foi pobre, foi quebrada, foi real. Disse comigo: Mãe Nossa Senhora Aparecida, você que salvou o Padre das Águas, salva também minha alma que está morrendo de culpa. Eu não sei rezar bonito, não sei as palavras certas, mas meu coração está quebrado e eu te peço, não me deixa morrer assim. Me ensina a viver diferente. Me leva até seu filho Jesus. Eu prometo que vou mudar. Eu prometo que nunca mais vou levantar a mão contra ninguém. Eu prometo que vou contar para todo mundo o que você fez. Amém. Quando terminamos, Roberto ficou mais um tempo de joelhos, quieto, respirando fundo, como se estivesse sendo curado por dentro, como se fardo impossível estivesse sendo tirado dos ombros. Levantou-se, limpou o rosto, olhou para mim. Não eram mais os mesmos olhos de quando entrou. Ainda tinham dor, mas tinha também algo novo. Esperança, pequena, frágil, mas real. Antes de sair, perguntou o que ele devia fazer agora. Se devia se entregar para a polícia, se devia contar tudo. Respondi que ele devia deixar Deus guiar, que começasse voltando para casa, abraçando os filhos, pedindo perdão para a esposa por ter chegado estranho ontem, e que procurasse uma igreja, qualquer igreja onde pregassem Jesus de verdade, e que começasse de novo, devagar, um dia de cada vez. Ele acenou. Agradeceu 5 vezes. Saiu do quarto andando diferente, não mais curvado pelo peso da culpa, mais ereto, mais leve, mais vivo. Fiquei sozinho no quarto. Olhei para o teto, sorri, apesar da dor. Entendi mais uma camada do milagre. Nossa Senhora não me salvou apenas para eu continuar vivo. Me salvou para que, através da minha sobrevivência impossível, almas como a de Roberto pudessem ser tocadas, quebradas, reconstruídas. Recebi alta do hospital na quinta-feira, 24 de março, pela manhã, 48 horas depois da queda. Quando saí do hospital, 200 pessoas esperavam. Aplausos, lágrimas, queriam tocar, abraçar, pedir bênção. Um idoso disse que a história recuperou sua fé. Uma mãe com filho doente disse que voltou a ter esperança. Se Nossa Senhora salvou o padre de 72 maipars, podia curar o filho dela. Fiquei ali por 20 minutos, abençoando, orando, ouvindo, consolando e entendendo cada vez mais o tamanho da responsabilidade que Nossa Senhora tinha colocado sobre meus ombros. Não era só continuar vivo,
Era testemunhar, era contar, era ser prova viva para a geração que não acredita mais em nada. Voltei para a paróquia na quinta à tarde. Quando o carro entrou na rua, vi que estavam esperando a igreja toda. 200, 300 pessoas na frente. Faixa pendurada. Bem-vindo, Padre Gilson. Nossa Senhora te trouxe de volta. Crianças com flores, senhoras com terços, homens com lágrimas nos olhos. Desci do carro devagar. Antes que pudesse dar 3 passos, Dona Irene correu e me abraçou chorando. Depois veio Dona Margarida, depois Marcelo, o adolescente. Depois todo mundo junto. Abraço coletivo, choro coletivo, gratidão coletiva. Entramos na igreja todos juntos, capelinha simples, lotada até não caber mais ninguém. Fui direto para o altar, onde estava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, aquela pequena de 50 centímetros com manto azul desbotado e coroa descascando. Me ajoelhei ali mesmo na frente de todos. Fiquei em silêncio por 1 minuto inteiro, apenas olhando para ela, lembrando, revivendo, agradecendo. Então me levantei, virei para o povo, respirei fundo, sentindo dor, mas ignorando. Disse que precisava contar o que aconteceu. Não resumo tudo desde o começo. E contei. Contei sobre a profanação da imagem na capela, sobre a homilia de domingo defendendo Nossa Senhora, sobre os 3 homens ao fundo da igreja, sobre as ameaças durante a semana, sobre o chamado para levar confissão ao moribundo, sobre o sequestro na ponte, sobre os 72 metros de queda, sobre o impacto brutal, sobre afundar 15 metros, sobre água enchendo meus pulmões, sobre estar morrendo. E então contei sobre a luz azul, sobre o manto, sobre o rosto dela, sobre os olhos profundos me olhando com amor impossível, sobre a mão tocando meu peito, sobre o ar impossível entrando nos meus pulmões debaixo d'água, sobre a cura do pulmão perfurado, sobre a subida suave até a superfície, sobre Josué e o velho pescador vendo luz azul ao meu redor, sobre Roberto vindo no hospital me pedir perdão. Quando terminei, o silêncio na igreja era absoluto. Nem criança fazia barulho. Todos processando, todos entendendo, todos crendo. Então uma senhora no fundo começou a cantar baixinho. Ave Maria. Outras se juntaram. Depois homens, depois todos. A igreja inteira cantando desafinado, mas sincero. E eu ali na frente, padre velho de 63 anos, com 3 costelas quebradas. Chorava como criança porque sabia que tinha cumprido minha missão. Tinha contado, tinha testemunhado, tinha dado glória a quem merecia. Os meses seguintes foram intensos. História se espalhou. Jornais, TV, rádio, internet. Todo mundo queria entrevistar o padre que sobreviveu à queda impossível, que foi salvo por Nossa Senhora Aparecida nas águas da Baía de Guanabara. Mas mais importante que mídia foram as conversões. Pessoas que tinham abandonado a fé voltaram. Gente que zombava de devoção mariana começou a rezar terço. Jovens que achavam igreja coisa de velho encheram as missas. E Roberto, aquele que me jogou da ponte, está hoje em processo de catequese. Vem à missa todo domingo com esposa e 3 filhos. Senta sempre na primeira fila. Chora em toda a consagração. Hoje, 8 meses depois, as costelas já sararam, a dor passou, mas as marcas invisíveis ficaram. Marcas boas, marcas de quem foi tocado por Deus, marcas de quem viu o céu se abrir debaixo d'água. E toda vez que celebro missa, toda vez que levanto a hóstia consagrada, olho para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar e lembro do manto azul, dos olhos profundos, da mão no meu peito, do ar impossível, da luz que Josué e o velho pescador viram. E agradeço. Agradeço por ela não ter me deixado morrer. Agradeço por ter me dado mais tempo. Agradeço por poder contar essa história para você que está assistindo agora. Antes de terminar, vamos fazer uma oração juntos. Ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos que defendem sua honra, dos que não têm vergonha de dizer que te amam, dos que são perseguidos por causa da devoção mariana, eu te agradeço. Agradeço porque você desce. Desce até o fundo do mar. Desce até a profundidade da Baía de Guanabara. Desce até onde água suja e escura afoga seus filhos. Você não tem nojo da poluição.
Não tem medo da profundidade. Não espera que subamos até você. Você desce até nós. Estende teu manto azul sobre todos os sacerdotes que pregam teu nome, sobre todos os que defendem tua devoção, mesmo quando zombam deles, sobre todos os que não calam a boca quando profanam tua imagem. Dá-lhes coragem, dá-lhes força, e quando precisar, desce e salva-os como salvaste a mim. Mas salva também os agressores, os que odeiam, os que perseguem, os que matam por causa da fé. Salva Roberto e os outros 2 que me jogaram da ponte. Salva todos os que levantam a mão contra teus filhos, porque você é mãe de todos, até dos que te rejeitam, até dos que te ofendem, até dos assassinos arrependidos. Mostra a tua face, mãe querida, para a geração que não acredita mais em milagres, para jovens que acham que Deus está morto, para velhos que perderam a esperança, para cientistas que querem explicar tudo com lógica. Mostra que você ainda age, ainda cura, ainda salva, ainda faz o impossível. E quando chegar minha hora verdadeira, quando não for mais milagre, mais chamado, vem me buscar do mesmo jeito com teu manto azul, com teus olhos profundos, com tua mão no meu peito, para que eu não morra sozinho, para que eu morra nos braços de minha mãe. Amém. E agora quero ouvir de você. Você já teve sua fé testada ao extremo? Já defendeu Nossa Senhora quando zombaram dela? Já passou por perseguição por causa da devoção mariana? Se esta história tocou você, se você também acredita que Nossa Senhora Aparecida desce até o fundo do mar para salvar quem a ama, escreva nos comentários. Ela desceu até mim, reconhecendo que você também foi alcançado pela mão de Nossa Senhora em algum momento da vida. Compartilhe este vídeo com todo padre que você conhece, com todo devoto de Nossa Senhora Aparecida, com todo filho que precisa saber que tem mãe no céu que nunca abandona, com todo perseguido que precisa de coragem para continuar defendendo a fé. Se esta história fortaleceu tua devoção, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque Nossa Senhora Aparecida continua fazendo milagres e eu vou continuar contando enquanto tiver vida e voz. Que Nossa Senhora Aparecida, aquela que foi pescada do rio Paraíba em 1717, continue abençoando e protegendo você e sua família hoje, amanhã, sempre. Amém.